Bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma ótima quinta-feira para nós, abençoada por Deus. Lição 7, nossa leitura diária da quinta-feira, né? Nosso tema da lição próxima do dia 18 de maio é Eu sou a ressurreição e a vida. Nós já falamos bastante sobre isso, sobre o tema da lição, sobre o texto áureo, sobre a verdade prática. Se você for lá na segunda-feira, se você não assistiu na segunda-feira desta semana, né, o primeiro dia de leitura desta lição número 7, você vai ver que a gente falou bastante sobre esses 3 tópicos aqui, né, o tema, o texto áureo e a verdade prática. A gente esmiuçou bastante aqui, quase que palavra por palavra, sobre ressurreição, sobre vida, né, sobre o corpo glorioso que teremos, igual ao de Cristo, né. É muito bonito, é um entendimento muito interessante. E hoje, quinta-feira, o texto também está em João, no capítulo 11, versículo 24. Ontem nós lemos no capítulo 11, do 40 ao 45. Aí o autor da lição voltou um pouco, no capítulo 11, no versículo 24. E o tema que ele deu para hoje foi uma evidência bíblica da ressurreição do corpo, ok? Nosso corpo será ressuscitado no último dia, no dia do Senhor. Ressuscitado, seremos julgados, ok? E teremos o nosso corpo glorificado, assim como está escrito aqui na verdade prática, igualzinho ao de Jesus, ok? Sem entrar em detalhes, novamente, se você for lá na segunda, você vai ver que a gente falou muito sobre isso. Mas nós teremos um corpo glorificado, né? Um corpo que não é o corpo nascido de semente pecaminosa, não é um corpo mortal, como é o nosso caso hoje, sendo filhos de Adão e Eva como somos. Nós precisamos renascer em Cristo, ok? E ainda que morto, viveremos em Cristo, né? Ele mesmo disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa morte é exatamente isso. Nós estamos aqui andando e respirando, mas estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a vida, o viverá, será na eternidade, sendo ressuscitado, né? Ressuscitados através do poder de Cristo, né? Através de Cristo Jesus, que venceu a morte, e teremos o nosso corpo glorificado. E ele aqui, enquanto andou conosco, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrou, né, que ele tem poder para ressuscitar. E nós vemos sobre o filho da viúva de Naim, nós vimos sobre a filha de Jairo e vimos sobre Lázaro ontem e sobre Lázaro hoje de novo. E o Senhor ressuscita o corpo, né, de seres humanos que morreram aqui nessa terra, que deixaram de respirar aqui nessa terra, inclusive com 4 dias, né? Nós temos também o caso de Eliseu, que já tinha morrido, já tinha sido sepultado, era só os ossos de Eliseu, e um homem foi lançado morto ali, né? Por homens que o mataram, ou ele caiu ali morto depois de ser ferido na batalha, e ele, assim que tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, né? Então Deus, através do homem, e Jesus era o filho do homem, era 100% homem, né? E 100% Deus, ele fez conforme fez, né? Através da vida de Elias, quando também ressuscitou o filho de uma viúva, e através da vida de Eliseu, como também ressuscitou, mesmo só pelos ossos, ressuscitou ali um homem que caiu e encostou nos seus ossos. Então Deus tem poder para fazer, e o Senhor Jesus andando no nosso meio, ele fez, ok? Mas a forma de glorificar o corpo do homem, né? Para que ele more no céu, para que ele ande com Jesus lá no céu, para que ele viva na eternidade, na glória ao lado do Pai, ele só fez com o dele até agora, né? Nós tivemos Enoque, né, que não conheceu a corrupção, ou seja, o corpo de Enoque não foi enterrado, Enoque não apodreceu nesta terra, o Senhor o tomou, né?
em vida ainda, por julgá-lo, por dizer que ele era bom, né? Por dizer que ele não merecia morrer, né? Nesta terra. E também tivemos Elias, né? Que foi tomado pelo um redemoinho de fogo, né? Como diz a palavra, e tudo indica que o corpo de Elias também não conheceu a corrupção. Então nós tivemos 2 casos, mas esses casos o ser humano não pôde ver, não pôde tocar. Mas Jesus, ele ressuscitou o corpo, glorificou o corpo, né? Tanto que teve um momento que ele falou, não me toque ainda, esse corpo ainda não está pronto. Mas depois ele permitiu que Tomé o tocasse nas feridas, né, para que Tomé visse. E ele ficou aqui uns 40 dias ainda com os discípulos ainda, e depois ele ascendeu aos céus. Então, o Senhor Jesus, ele provou, né, que isso vai acontecer. Nós vamos ver no texto de hoje, né, que é um pouquinho antes do texto de ontem, ele deu o tema para hoje, mais uma vez, uma evidência bíblica da ressurreição do corpo, né? Evidência, ou seja, Jesus mostrou isso aqui, né? Tanto em pessoas que ele ressuscitou, como também no corpo dele, que ele também o glorificou aqui, né? E aí lá no versículo 24 do capítulo 11, é uma conversa dele com Marta, né? Ele já tinha conversado com Marta, já tinha dito para Marta, ele já tinha perguntado para Marta, ele disse que Lázaro ia ressuscitar, e Marta responde assim no 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, ela acreditava, ela diz mais à frente um pouquinho, se você continuar lendo, né? Ela diz, eu sei que tu és o Cristo, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, né? Mas Jesus tinha dito, bem claro, seu irmão vai ressuscitar. Mas ela não acreditava que ia ser ali, né? As pessoas sabiam que Jesus curava muitos enfermos, inclusive mais à frente você vai ver também pessoas falando, ele não dá vista aos cegos, se ele tivesse aqui, acho que ele poderia ter evitado, né, a morte desse homem, que seria Lázaro, né? E Marta também disse isso, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela, seu irmão vai ressuscitar, Marta. E ela falou, eu sei, Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o Cristo. O Senhor já ensinou para a gente que ele vai ressuscitar no último dia, né? Mas para uma mulher, naquela época, perder um irmão, um irmão varão era complicado, porque a vida era difícil para as mulheres, né? Precisava de um pai, de um irmão mais velho, isso era muito bom para elas, entendeu? Era uma segurança muito boa para ela. E Lázaro, né, era amigo de Jesus. Lázaro devia ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, porque até o próprio Jesus, né, se compadeceu ali da tristeza de Marta, de Maria, dos judeus que conheciam Lázaro também, devia ser uma pessoa querida, as pessoas estavam ali chorando também. Onde Marta e Maria iam, as pessoas iam atrás, dividindo aquele luto com ela, né? Chorando também, ao ponto de Jesus ver aquilo e de se agitar no espírito, de perturbar-se, né? Assim, ai, que situação horrível, né? Meu amigo morto, e as pessoas sofrendo, a irmã dele sofrendo, 4 dias morto já. Eu falei para ela eu falei para Marta que ele vai ressuscitar, mas ela falou, eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia, mas continua ali no luto, né? Não crendo que ele vai sair de dentro daquela gruta, daquele túmulo. Então Jesus também se perturbou ali, ele também se emocionou ali, né? E chorou também. E aí algumas pessoas viram, você vai ver no texto, você continuar lendo, falaram assim, olha como ele amava Lázaro, né? Sabiam que ele era amigo de Lázaro. E aí Jesus foi lá, né? Onde ele está? E aí levaram ele lá, onde Lázaro estava sepultado por 4 dias já. Olha, 4 dias é suficiente para a coisa já não estar muito boa. Tanto que quando ele falou, tire a pedra, né? Não, Jesus, ele já deve estar cheirando mal, são 4 dias. Tire a pedra. E tiraram a pedra e Jesus falou, Lázaro, saia para fora. Conversou com Deus, né? E vocês viram ontem, que a gente falou muito sobre isso ontem, e ele falou, sai, e Lázaro saiu.
ok? Uma coisa interessante que a gente leu ontem e hoje hoje para poder falar algo para os irmãos aqui hoje, eu vi um detalhe interessante quando a Bíblia fala que Lázaro saiu, né, envolto em ataduras, né? Você tenta ver a cena, né, na sua cabeça, né, conjecturar a cena na sua cabeça, você imagina um homem que estava deitado há 4 dias, né? É um sono profundo, né? A gente nunca vai saber, a Bíblia não relata, porque Lázaro poderia ter voltado e contado como é que era, né, do outro lado, mas Lázaro não falou nada, é como se Lázaro estivesse realmente dormindo, né? E aí de repente acorda, imagine, você acorda, você um dia sabe que você está doente, aí você morre, ok? Aí depois de 4 dias você acorda dentro de um túmulo, todo envolto de faixa, de ataduras, de linho, né? Era um pano robusto, um pano bruto, né? E você todo envolto ali com todo aquele, de repente, com todos aqueles aromas que eram usados, né? Os óleos que eram usados na preparação do corpo ali, que com certeza Lázaro teve. Ele tinha uma gruta, um túmulo para se enterrar, era algo que só quem tinha alguma condição financeira podia. Ele estava envolto em mortalhas, né? Em panos que era usado nesse ritual de sepultamento, e ele devia ter tido tempo de ter sido limpo, de ter sido tratado ali com os óleos, com todo aquele embalsamento como nós temos hoje, né? Agora você imagina, você acordando, dormiu doente, acorda dentro de um túmulo, todo enrolado de pano, de repente não conseguindo enxergar direito, as mãos enroladas ao ponto de não deixar você se desenrolar, e você tentando sair daquele túmulo ali. Eu fico imaginando o que não passou na cabeça de Lázaro. Mas quando a gente imagina a cena, né, ele diz assim, Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai. Assim que Lázaro sai todo enrolado, imagina o espanto das pessoas, meu irmão. Eu acho até que gente correu. Eu acho que teve gente que correu. Mas os que não correram, os mais próximos, os que andavam mais próximos a Jesus, né, que já tinham visto muitas maravilhas e tal. E tem muita gente corajosa, né? Tem muita gente medrosa, mas tem muita gente corajosa. Quando Jesus falou assim, vai, tira aquelas coisas dele, desenrola ele, deixe-o ir, né? Eu não pude deixar de entender, né? Eu creio que até o próprio Espírito Santo fala com a gente quando a gente lê a palavra de Deus, e ele falou para mim assim, deixou bem claro para mim, olha o pecado aí, né? Olha o que vem aprisionando o ser humano desde o pecado de Adão, né? Toda essa mortalha, toda essa atadura enrolada dos pés à cabeça, limitando a minha criação, a minha maior criação, que se perdeu de mim por causa do pecado, né? E agora eu estou mandando Jesus. Aí você vê Jesus diante do túmulo falando, saia para fora. Ok, você, por que saia para fora? Presta atenção em tudo isso. Em tudo isso que está sendo mostrado e revelado aqui. Coisas que estão dentro da palavra e agora está sendo mostrado para nós aqui num entendimento do texto, numa revelação do texto. Jesus, o Salvador, só através dele nós vamos para o céu, só através dele nós vamos ser libertos e ressuscitados, né, da morte e do pecado. E ele está de fora de um sepulcro, chamando Lázaro para fora, que já estava morto, ok? Há 4 dias, ok? Então, eu vejo o sepulcro, né, como o mundo aqui onde a gente vive. Todo esse sistema, todo esse mundo. E Lázaro somos nós, dentro desse sistema, né? Mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia também fala, meu irmão, sobre os trapos de imundícia, que a nossa justiça, a justiça humana, a justiça do homem morto em seus delitos e pecados, a justiça do homem, do filho de Adão, né? É como trapos de imundícia, e ele estava dizendo exatamente sobre isso, sobre os panos que são usados para curar, para envolver feridas de leprosos, envolver mortos, né, em sepulcros, e Deus falou isso, a justiça do homem é como trapos de imundícia, né? Então você imagina, a gente dentro de um sepulcro, né, nós aqui neste mundo, filhos de Adão, filhos do pecado,
filhos de semente pecaminosa, mortos em nossos delitos e pecados, estamos aqui. Mas lá fora desse sepulcro, lá fora, porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo, tem o Salvador. E Ele está te chamando, saia para fora. E assim que Lázaro saiu todo enrolado naqueles trapos de imundícia, entenda isso, meu irmão. Entenda essa revelação da palavra de Deus. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, envoltos em trapos de imundícia. Ou seja, a nossa verdade, entre aspas, né? A nossa justiça é como trapos de imundícia, porque não há como haver justiça em mortos, em pessoas que nasceram da semente do pecado, dos filhos de Adão, ok? Então, vocês lembram quando Deus fez Adão, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão era imagem e semelhança de Deus, mas depois que Adão e Eva têm o seu primeiro filho, a Bíblia fala que o filho de Adão era imagem e semelhança de Adão, morto em seus pecados e delitos. E que Jesus veio para nos resgatar, nos ressuscitar como filhos, né? Enxertados, adotados pelo Senhor. Ok? Adotados. E adoção, meu irmão, é tão poderoso esse termo adoção, porque mesmo sabendo quem você está adotando, você assim o quer. Você assim o faz, você assim o luta e se move para adotar aquela pessoa, aquela criança. Então, é tão poderoso isso, porque o Senhor, mesmo sabendo quem nós éramos, onde estamos, o que fazemos, Ele deu a sua vida para nos salvar, para nos adotar e para sermos chamados filhos de Deus novamente, porque ainda, enquanto não entrarmos pela porta que é Jesus, não somos filhos de Deus. As pessoas têm uma mania, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos os caminhos levam a Deus, pode até ser, mas para o juízo. Todos os caminhos vão levar a Deus sim, mas para o dia do juízo. Mas daí a morar no céu e na glória com Ele, ser ressuscitado e ter um corpo glorioso como o do nosso Senhor Jesus, aí é outra história. Ok? Aí é só através de Jesus, aí é só através das palavras de Jesus e da obediência. Fé. O que é fé? Fé é obediência. E obediência é movimento. Obediência é ação. Obediência não é só dizer eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Não, obediência é ação. Obediência é mudança. Obediência é renascimento. Ok? Em espírito e em verdade. Ok? Então, imagina, Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Ele vem, entra dentro do barro, Emanuel, Deus no meio do seu povo, e te chama para sair, vem para fora, porque você está dentro do sepulcro, da morte e do pecado. Mas eu não estou aí não, eu nunca fiz parte disso aí, ok? Eu nunca pequei, eu estou vivo e eu quero te tirar da morte para a vida, das trevas para a luz. Está tudo ali. É um pequeno trecho da palavra de Deus, pequenininho da palavra de Deus, mas com todo um conteúdo de salvação, todo um evangelho de salvação ali, né? É a prova que Jesus vai te ressuscitar, é a prova que Jesus é a vida, é a prova que Jesus não só te ressuscita, mas limpa todo o trapo de imundícia, todo o senso de justiça que você pensa que vale alguma coisa, que é alguma coisa, e que não é nada, que está morto, é como pó, é como poeira, que o vento leva. Justiça só pode haver em Deus, assim como o amor e como a vida. Lembra que eu falei que o nosso entendimento, ele é aqui, ó, neste nível. Então, quando falamos de justiça aqui, a gente diz que é não fazer nada errado e é punir alguém que fez algo errado segundo as leis que os homens resolveram criar, ok? No nosso nível. Amor no nosso nível. Se você for procurar a descrição de amor no dicionário, vai dizer que
um sentimento, vai dizer que é algo que você sente por outra pessoa muito forte, e até um desejo sexual totalmente distorcido. Um entendimento muito humano, muito raso, muito ínfimo, né, vamos dizer assim, do que realmente é amor. Mas a Bíblia, ela vai dizer o que é amor. Vida, por exemplo. Vida aqui é estar respirando. Vida até uma bactéria tem. Para o nível humano, entendam isso. Vida, um gatinho tem. Vida é estar respirando, é estar se mexendo. Está se mexendo, está vivo, está vivo. Isso na nossa limitação humana. Envolto aos nossos trapos de imundícia, no nosso sepulcro escuro e fedorento. Vocês entendem o que eu estou falando? Exagerando um pouco, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Agora, quando a gente transcende aí para o reino de Deus, como Jesus, que não era daqui, né? Ele falava muito isso. Não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. O meu reino não é desse mundo, ok? Eu não vou salvar vocês daqui para ficar aqui. Eu salvo vocês daqui para lá. E quando a gente fala de amor na Bíblia, a gente está falando de Deus. Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Pode ir lá conferir. A Bíblia diz o que é amor. Amor é Deus. E a Bíblia diz também que sem amor é impossível agradar a Deus. Ame ao teu próximo, ame a Deus. Amor nunca foi nem nunca será um sentimento, meu irmão. Sentimento é gostar, é odiar, é paixão, é desejo, isso é sentimento. Amor nunca foi um sentimento. Amor é uma prática, amor é uma ação, amor é fé, amor é Deus. Vocês entendem? Amor, ele não vê para quem é. Amor é amor, amor é Deus. Assim como o sol nasce para todos, bons e maus, assim como a chuva cai sobre todos, bons e maus, santos e pecadores, né? Isso é o amor. A misericórdia de Deus não é só para quem procura fazer certo. A misericórdia é para todo mundo, até para os piores homens da humanidade, as piores mulheres da humanidade recebem a misericórdia de Deus todos os dias. Ok? É o motivo de não sermos consumidos. Deus é amor. Amor não tem nada a ver com sentimento, nem com sexo. Amor é Deus. E tudo que é relacionado à vontade de Deus. Vida não é respirar aqui, né? Porque tem pessoas que estão em cima de uma cama respirando por aparelhos. Não está vivo, não. Está existindo. Assim como eu estou aqui falando com vocês, isso é existência. Isso é respirar, né? É como um gatinho, como um passarinho, ok? A vida ao nível do reino de Deus, a vida em Deus, a vida que é Deus, é eternidade ao lado de Deus. Você em Deus e Deus em você. Você em Cristo e Cristo em você. Isso é vida. Por isso que o Senhor fala, eu vou te tirar da morte para a vida. Você nasceu de semente corruptível e está morto em seus delitos e pecados. Lembra que Jesus falou para aquele jovem? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Você vem comigo. Como é que muda? Como é que o nosso nível são verdadeiros trapos de imundícia e nós vivemos em um sepulcro escuro, fedorento, fechado, limitado. E às vezes pensamos que somos alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela mostra o seu valor. Mas ela mostra também quem é você. De onde você veio, quem você é. E aí você decide para onde você quer ir, meu irmão. Né? A palavra de Deus é a lâmpada que vai iluminar o nosso caminho. O Senhor Jesus é o caminho. Precisamos da palavra e estar no caminho, que não vai ser fácil, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sou o teu pastor e vou te guiar neste caminho em verdade, para te ressuscitar no último dia. Está disposto a trilhar esse caminho que é apertado? A porta que você vai passar lá na frente é estreita, mas nós não passamos pela porta ainda. Nós continuamos no caminho, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, com o nosso pastor, e que ele use a vara para nos manter no caminho, né? Que use o cajado também para esmagar, quebrar os ossos do nosso inimigo,
que vai tentar nos tragar, que vai tentar nos pegar, porque nós somos ovelhas, né? Nós somos dependentes do nosso pastor, ok? Então, meus irmãos, a gente precisa também, já falei isso aqui, que a gente precisa sermos espirituais, porque o homem carnal, esse homem que está num sepulcro, envolto em trapos de imundícia, inclusive tapando os seus olhos, limitando os seus movimentos, né? Ele não consegue discernir, ele não consegue entender as coisas espirituais. Você vai começar a ter um entendimento, transcender, começar a perceber que amor, que vida, né? Que fé não é só acreditar, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas futuras. Essas coisas futuras são o quê? De que interessa eu crer se essa crença ela não me leva para lá, para o reino de Deus, da onde veio o meu Salvador para me tirar desse sepulcro, do pecado e da morte. Então a fé é isso, a fé é crer no que está por vir. E não é que você vai conseguir um emprego, que você vai conseguir pagar suas dívidas. A fé ela é relacionada. Isso aí é acreditar. Isso aí é pensamento positivo. Não, eu vou conseguir pagar minhas dívidas. Não, eu vou conseguir passar no vestibular. Eu vou conseguir construir minha casa. Eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir fazer aquilo. Eu vou conseguir casar bem. Isso é acreditar, isso é pensamento positivo. Quando a gente fala, como eu falei para vocês, de amor, de vida, e agora estamos falando de fé, eu estou falando do que não, acreditar no que ainda eu não vejo, de acreditar no que já existe, está lá, como o Senhor Jesus antes de subir falou assim, acreditem, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falava para vocês. Eu vou lá, vou ajeitar tudo para vocês e eu vou voltar para buscar vocês. Então, isso é fé. A fé também é relacionada a Deus. A fé também é relacionada ao céu, à ressurreição, à eternidade, à vida, ao amor de Deus. E não que vai dar tudo certo aqui nesse mundo, porque o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. O nosso Senhor Jesus não governa esse mundo. Antes ele disse, quem governa esse mundo é Satanás. Quem governa esse sepulcro fedorento, escuro, e envolve o ser humano o tempo todo, está sempre procurando envolver o ser humano de trapos de imundícia, que são as mortalhas, né? Os panos para envolver um morto, é Satanás, meu irmão. Nós não podemos viver segundo isso. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, porque a ovelha do Senhor conhece a voz dele, quando ela diz assim, ó, sai de dentro desse sepulcro, vem para cá. Tira dele, Jesus mandou, tira dele esses trapos de imundícia, você vai começar a entender. Né? Por isso que o Senhor fala, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Se você ainda está todo enrolado nesses trapos de imundícia, a sua oração não tem efeito. Você não discerne as coisas espirituais. Você não entendeu ainda que vida, amor e fé não é isso que a gente acredita ser aqui. Respirar, né? Gostar de alguém. Tem gente que mata por amor aqui nesse mundo. Que amor é esse? Né? O amor de Deus, é o próprio Deus. E a gente sabe muito bem o que significa. Se você ainda não sabe, tem que procurar saber. Discernimento. Né? Viver segundo o Espírito e pelo Espírito, em verdade. Porque assim o Senhor procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Olha isso. Você vai adorar o Senhor dentro de um sepulcro, com uma pedra na frente e todo envolto em trapos de imundícia? Ou o Senhor quer que você o adore fora do sepulcro, liberto, como ele disse, tira isso dele, deixa ele ir, livre. Jesus fala, eu vos libertei para que vocês sejam livres. E quando ele diz que procura adoradores em espírito e em verdade, é adoradores que estão fora do sepulcro, ok? Que estão livres desses trapos de imundícia e que discernem a vida, o amor e a fé em tudo aquilo que o Senhor disse e prometeu, ok? Porque eu não vivo pelo que vejo, vivo pelo que creio. E ele disse, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E crer, meu irmão, vou repetir sim de novo para você. Crer não é acreditar. Crer não é abrir a sua boca e falar, não, acredito em Jesus, sim, eu aceitei Jesus. Não, crer é obedecer. Fé é obedecer. Amar é obedecer. Vida é obedecer. Porque a morte entrou pela desobediência, mas a vida retorna pela obediência.
Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Eu quero te agradecer por acompanhar, você que acompanha aqui com a gente. Quero te agradecer. É você que me anima, é você que me fortalece. Um abraço para os irmãos que estão lá curtindo, tá? Que estão me incentivando, né, a continuar. Como eu disse para vocês, o meu crescimento é muito grande. Porque de todas as palavras que saíram da minha boca agora nesse vídeo, que acaba de fazer 30 minutos, eu com certeza fui o mais abençoado. Ok? Então eu continuarei fazendo e agradeço a você que tem me incentivado com a sua curtida, com o seu comentário. Eu te agradeço e peço a Deus que te abençoe para que você continue podendo assistir comigo. E outra coisa, tem dúvida? Pode perguntar. Quer falar comigo? Tem o grupo Atalaia lá, que eu coloquei algumas pessoas, ok? Se você ainda não está nesse grupo Atalaia, para fazer perguntas ou para receber os links dos vídeos, ok? Manda para mim nos comentários ali o seu WhatsApp. Assim que eu anotar o seu WhatsApp, eu apago, entendeu? E aí eu vou te acrescentar lá no grupo. E se você tem um tema também, meu irmão, se você tem um tema de algo que você gostaria de saber ou gostaria de ouvir o que eu penso, o que eu entendo, ou gostaria de aprender, ok? Compartilha aqui com a gente que eu vou ter o maior prazer de estudar e fazer um vídeo à parte, né? Que eu estou querendo fazer uns outros vídeos, não só o de leitura, mas vídeos de estudos de outros temas, né? E coisas que eu já tenho, que o Senhor já me tem dado, para poder colocar lá no canal também. Então, se você ainda não está no canal Atalaia do WhatsApp, ok? Eu vou ver também, de repente nos próximos vídeos eu vou colocar um telefone aqui para você mesmo entrar. Mas se você quiser entrar, você pode mandar lá nos comentários que a gente te insere lá no canal Atalaia. E lá, se você não quiser fazer a pergunta por aqui, você pode também fazer pelo meu Facebook, tem o link no YouTube do meu Facebook, você pode fazer um inbox. Tem o meu Instagram também particular, que está lá no YouTube, lá na minha página inicial do YouTube. Você pode me adicionar no Instagram, você pode mandar suas perguntas por lá. E eu não preciso dizer que foi você que me perguntou também, eu posso simplesmente fazer o estudo, colocar aqui, responder a sua pergunta sem dizer que foi você, ok? Então, eu agradeço vocês, peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, tá? E que o Espírito Santo, pela sua misericórdia e graça, pelo seu amor, que não é deste mundo, né? Possa agraciar-nos cada dia mais com mais entendimento, com mais revelação e com bênçãos sim, ricas bênçãos, porque nós precisamos e carecemos das bênçãos do Senhor. Deus te abençoe e a paz do Senhor.